Laerte Codonho, eu estou aqui com Laerte Codonho, presidente da Dolly, e nós estamos contando a história linearmente, didaticamente, a história de 3 anos da batalha da Dolly contra a Coca-Cola aqui no Brasil. Nessa fita que você gravou, quem é esse cidadão? Vamos rememorar. Quem é o cidadão Capistrano? Luiz Eduardo Capistrano do Amaral, ele é o diretor de procurement, ou seja, de compras estratégicas da Coca-Cola. Ele foi um homem contratado no exterior, que inclusive assumiu compromissos éticos, contratos éticos nos Estados Unidos, obrigando a ter uma conduta dos executivos americanos, né? Porque as ações dessas empresas são negociadas na Bolsa Americana, então eles são obrigados a seguir um critério ético. Tá? Então esse homem era um homem forte, era um homem que assinava pela SPAL, pela Coca-Cola SPAL. Ele tinha procuração para assinar pela empresa, inclusive grandes contratos de compra, etc. É ele que aparece nessa fita com você? Exatamente. Nessa ocasião, você pode ver que é a partir do dia 12 de maio de 2003, até mais ou menos julho de 2003, né, também, esse período ele já estava fora da Coca-Cola. Ele se apresentou como uma oportunidade de me dar uma consultoria. Mas eu sabia que era ele que tinha feito tudo aquilo contra a Dolly. Já tinha algumas pessoas que tinham sofrido a pressão dele, tinham me avisado. Então eu tinha um maior interesse em poder conversar com ele. Quem tinha sofrido a pressão dele, que vocês... Fornecedores? Vários fornecedores. Que inclusive me propõe a trazer um depoimento de um fornecedor para você, se você quiser. É muito interessante. Agora, cite um caso, um exemplo. Claro, tem um fornecedor que foi pressionado que ele não tinha e não poderia fornecer para nós a partir de outubro de 2001. Não, minto, de 2000. Então o seu Capistrano fez a pressão com vários fornecedores que ele queria que a partir de 2000 a Dolly quebrasse. E temos a prova disso aí, de 2, 3 fornecedores que já se comprometeram, inclusive a depor. E o seu Capistrano era o diretor na ocasião da Coca-Cola. Então vamos dar uma olhadinha nesse trecho da fita em que ele fala da crise da Coca-Cola. O porquê, né? Isso é importantíssimo. O porquê. Então tem naquela gravação uma sequência da gravação, da longa gravação. E é o que ele fala mais interessante, que ele fala que é a estratégia mais antiga da Coca-Cola. Então vamos ver qual é a estratégia mais antiga da Coca-Cola. Fita. A partir do ano não tem mais privilégio nenhum. Os preços estão em queda nisso, ou seja, ou nós vamos reduzir as despesas aqui ao mínimo, ou não tem como manter a festividade. Nós tínhamos feito toda a adaptação estrutural logística. Já tinham acabado com as fábricas todas. Então estávamos no limite. Eu já tinha feito a maior parte da redução de custos materiais. Então, as coisas finais que foram tentadas fazer... Redução da concorrência. Não, você sabe que só a expressão foi isso. Não sabe todo mundo, não? Quando eu faço isso, você fica assim, meio sem graça. Pô, estou conversando. Eu detesto essa estratégia, em vez de liquidar a concorrência. Eu gosto muito mais de uma concorrência forte e ativa. Você procura ver se faz a gente melhorar. Mas eu acho que ali realmente era fundo de poço, não tinha muito mais o que fazer. As despesas, as ações mercadológicas não funcionavam, a rentabilidade de todas as dezenas de projetos que tinham colocado em jogo lá não funcionavam, nenhuma delas. Então você era sempre limitado, só tinha uma coisa a fazer. Limita as facinhas, que quiser ter estratégia mais antiga. Comprar a concorrência, fechar a concorrência, estrangular a concorrência, combater a concorrência. Você pressuposto fosse um dumping no Simba. Não foi. Eu tenho aqui o texto, eu quero repetir o que nós ouvimos. Tem um momento em que ele cita aqui, Laerte, estratégia de liquidar. Eu queria que você explicasse isso depois, mas eu vou citar aqui o trecho final do que ele diz nessa fita. Então só tinha uma coisa a fazer, que é essa estratégia a mais, que esta é a estratégia mais antiga da Coca-Cola. Comprar a concorrência, fechar a concorrência, estrangular a concorrência, combater a concorrência. E aí ele fala aqui ainda do Simba, né? Ou era um outro tipo de refrigerante. Como é que você analisa? Comprar, fechar, estrangular. Se correr,
o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Quem toma a Dolly? Meu caro, você imagina você ter a maior verba publicitária do mundo e a marca mais poderosa do mundo contra você. E o interessante é que depois, mais pra frente, ele coloca assim, poxa, eu fiquei até chateado. Porque, poxa vida, fiz tudo para te quebrar, não consegui. Ele fala, poxa, sabe que eu fiquei até chateado? Quer dizer, é um absurdo. É uma cara de pau tremenda. Entendeu? Ele queria ter acabado comigo, me colocado preso, tirar todos os meus bens e me quebrar, que eu mandasse embora todos os meus funcionários, entendeu? E que, poxa, ele ficou chateado porque ele não conseguiu me quebrar. Agora tem uma coisa, essa frase que ele fala é importantíssima, mas o mais importante é o anterior. A estratégia de liquidar. Exatamente. Por quê? Porque ele mostrou que eles tentaram tudo. E mostra que nós, brasileiros, somos competentes, sim. E que a Coca-Cola não consegue nos competir conosco. Que muita gente, às vezes, imagina, esse é produto brasileiro. Não, o produto brasileiro é melhor do que os outros. A competência do brasileiro, às vezes, é melhor do que os outros. E a prova é essa. Eles mesmos falam que eles não conseguiram fazer nada. Estavam tendo prejuízo, não sabiam mais o que fazer, tentaram de tudo, aí só tinha uma estratégia. O que era? Que era a estratégia mais antiga da Coca-Cola. Que é o quê? Matar a concorrência, estrangular a concorrência, liquidar a concorrência. Isso é o fim do mundo. Mas tem outro trecho aí, nós vamos ver já, que ele dá um exemplo do México, e aí a coisa já você até pergunta se é uma ameaça física, ameaça de morte, ameaça à vida, e ele confirma que sim. Vamos ver mais esse trecho da gravação. Isso é uma coisa que você vai ter sempre de chance lá. É que o pessoal gosta muito de criar dificuldade lá, de fazer as coisas. Não, no céu, senão já tinha tido sucesso há muito mais tempo. Eu tinha eliminado a concorrência há muito mais tempo. No México não tem concorrência. Como que poderia ser feito aí? Mata as pessoas todas. Uma mata fisicamente também? Fisicamente. Se for necessário. Liquidação física, se for necessário. Ele disse aí. Incrível. Eu até me assustei. Por quê? As empresas, ambas as que operam aqui em São Paulo, a Coca-Cola, é capital da Coca-Cola e é capital mexicano. Então, ele não estava blefando, não é exagero? Você acha que... Olha, é a segurança que ele fala... Espionagem industrial, eu sei que é espionagem industrial, eu sei que é isso. Agora, tá aí, vocês viram a fita, a gente pode até repetir. Aí vamos repetir o finzinho. O finzinho, quando ele diz aqui, por quê? Como poderia ser feito isso? Você pergunta, e ele diz, vamos dar uma olhadinha só nesse trechinho final. Vamos ver. No México não tem concorrência. Como que poderia ser feito aí? Mata as pessoas todas. Uma mata fisicamente também? Fisicamente. Se for necessário. É isso mesmo. É isso mesmo. É inacreditável. É inacreditável. E se é inacreditável a gente assistindo o vídeo, imagine se eu viesse com uma denúncia dessa sem essas provas. Se eu tenho algumas pessoas que ainda levantam, mas será que esse cara era diretor mesmo? Chegaram a me perguntar. Olha, mas por que ele falou isso com você? Ele foi lá como? Na realidade ele foi como consultor, tá? Mas eu posso trazer, se você quiser depois, uma parte da fita que ele coloca claro para mim, gente. Olha, a melhor coisa que você faz é vender para a Coca-Cola a Dolly, enquanto ela vale alguma coisa, porque nós vamos acabar quebrando você.